Esta sexta-feira foi dia de tentar reparar as derrotas que o governo teve no Congresso esta semana, especialmente para as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, naquelas mudanças na medida provisória da esplanada dos ministérios. O presidente Lula se reuniu com elas e outros ministros hoje no Palácio do Planalto. A principal pauta do encontro, a reorganização ministerial, reescrita na Câmara, que esvaziou as pastas do meio ambiente e dos povos indígenas. O presidente tenta reduzir a insatisfação das ministras e o governo tenta uma solução para o problema. Nós abrimos esta edição do CNN Prime Time indo ao vivo até Brasília conversar com a repórter Caroline Rosito. Carol, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Foi uma reunião bastante longa aqui no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, né? Durou cerca de 3 horas mais ou menos. Lula convocou então os ministros do governo, destaque aí para a ministra Marina Silva do Meio Ambiente e também Sônia Guajajara dos povos originários, justamente para tentar apaziguar essa crise envolvendo as duas ministras com o Congresso Nacional, né? Nessa reunião, Lula quis passar a mensagem de que sustentabilidade e também a defesa ali, as terras indígenas continuam sendo temas prioritários para o governo. Marina Silva e Sônia Guajajara fizeram duras críticas ao Congresso Nacional por causa das decisões tomadas ali recentemente, principalmente ali a que os parlamentares mudaram dentro da comissão mista a medida provisória enviada pelo governo que muda a reestruturação dos ministérios e aí tirando atribuições importantes para o Ministério do Meio Ambiente e também para o Ministério dos Povos Originários. Mas não só isso, Márcio, o Congresso também, a Câmara também aprovou uma outra medida provisória em relação ao governo do ex-presidente Bolsonaro que flexibilizava ali a questão da proteção da Mata Atlântica e ainda deu aval para que um projeto tramite em regime de urgência que trata sobre o marco temporal em relação também às terras indígenas. Então, todos esses assuntos trouxeram essas insatisfações para as duas ministras. Após a reunião aqui no Planalto, alguns ministros conversaram com os jornalistas, principalmente Rui Costa, também Alexandre Padilha, explicando que a estratégia do governo nesse momento vai ser tentar dialogar com os parlamentares. Eles não querem entrar no embate diretamente com os deputados e com os senadores, até por causa desse receio de deixar a medida provisória caduque. Então, a estratégia vai ser dialogar para tentar reverter alguns pontos, então, desse texto final, do relatório final que deve ir para o plenário da Câmara dos Deputados em relação ao MP da reestruturação dos ministérios na quarta-feira. Padilha disse ainda que mesmo que alguns pontos não sejam revistos, isso não vai atrapalhar ou impedir a implementação do programa de governo do presidente Lula. A gente separou um trecho da fala do ministro hoje à tarde aqui no Planalto, explicando como é que foi essa reunião ali, dizendo que todos os ministros estão convictos do presidente, estão convictos então dessa união com o presidente Lula. Vamos ouvir. A convicção de todas e todos presentes do compromisso do presidente Lula com a agenda da sustentabilidade, da proteção ambiental e da proteção dos povos indígenas. A sustentabilidade está no coração do presidente Lula e do conjunto do governo do presidente Lula. Todos os ministros e ministras saíram com a convicção de que mesmo mudanças que foram feitas dentro da comissão mista, que são pontos importantes, que são pontos relevantes, que nós vamos continuar conversando com o Congresso Nacional, mesmo com essas mudanças, não impedem a implementação do programa de governo do presidente Lula e da sua ação, onde coloca a sustentabilidade ambiental no centro da agenda de desenvolvimento econômico. Em entrevista à CNN, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que as mudanças feitas pelos parlamentares representam uma vontade de retomar as políticas do governo anterior, mas disse que está pronta para o diálogo. Infelizmente, nós temos uma situação delicada no Congresso Nacional em que há uma maioria de parlamentares que gostariam de reeditar a estrutura e as políticas do governo anterior. E o governo está trabalhando muito fortemente para manter o seu programa, aquilo que foi a decisão soberana da sociedade. Tem uma diferença. Numa democracia, a gente dialoga. Então, quando você me pergunta, está preparada para a guerra? Eu estou preparada para o diálogo. Eu sou uma democrata. Eu fui senadora por 16 anos. Eu sou uma mulher de luta e de paz. Então, eu estou preparada para o diálogo, para o convencimento.
Vamos então analisar essa discussão com Caio Junqueira e Leandro Rezende. Caio, começa com você. Boa noite. Segundo a apuração da âncora da CNN, Raquel Landim, o ministro Alexandre Padilha se posicionou na reunião com bastante firmeza para aceitar a medida provisória do jeito que ela está. O governo ainda consegue reverter essa derrota na comissão mista? Ou, colocando de forma mais clara a pergunta, interessa ao governo derrubar as mudanças feitas no Congresso, Caio? Boa noite, Márcio, Leandro, boa noite a todos. Márcio, a própria justificativa aí do ministro Alexandre Padilha, de defender o status quo e a forma como a medida provisória foi aprovada na comissão especial, ela já indica que, na visão da articulação política do governo, qualquer tentativa de alterá-la mediante uma negociação política não terá sucesso, não vai obter sucesso. O governo praticamente tem três saídas na mesa. Você tem a saída política, tem uma saída judicial, que é ir recorrer ao judiciário, e tem saída administrativa, que a gente trouxe ontem aqui no Prime. A saída política, ao que tudo indica, a partir das declarações do Padilha e do governo, o governo não está muito otimista em tentar fazer as alterações. A saída judicial, ela é muito conflitiva. Ela, na verdade, diverge do Congresso, leva essa questão para o judiciário e aí, para uma situação de um governo que tem dificuldade de construir sua base aliada, pode dificultar a situação toda. E tem uma saída administrativa que eu até apostaria nessa saída acabar prevalecendo, que como não conseguirá alterar na tramitação legislativa, como ir ao judiciário é muito conflituoso, você tenta administrativamente fazer com que as duas pastas, Ministério da Sônia Guajajara e da Marina Silva, possam, de alguma maneira, influenciar e participar das decisões dessas áreas que elas perderam a partir dessa iminente aprovação da medida provisória. E, Leandro, boa noite para você. A pergunta maior que fica nessa situação toda é se o Congresso aprovar e deixar a MP do jeito que ela está hoje, completamente modificando a esplanada dos ministérios e esvaziando absurdamente o Ministério de Marina Silva, tirando a Agência Nacional de Águas do Ministério do Meio Ambiente. Te pergunto, como fica Marina Silva neste governo? A gente vendo a sonora dela ali, a entrevista que ela deu hoje ao CNN 360, ela parece mais madura, mais disposta ao diálogo realmente, muito diferente do que a gente viu naquela disputa no governo Lula anterior, quando ela simplesmente deixou o governo, deixou inclusive o PT pela disputa sobre Belo Monte. E agora, Leandro? Me pareceu que ela está numa postura muito mais de disputar, fazer essa disputa política e de ficar no governo, independente do que aconteça. Márcio, boa noite para você, Caio, todo mundo que está com a gente aqui no Prime Time. Vou trazer até a resposta completa da Marina Silva, quando ela foi perguntada se vai ou não deixar o governo. Ela diz que a melhor forma de ajudar o governo é estando dentro dele, para viabilizar as políticas, por exemplo, de combate ao desmatamento. Nesse sentido, e já trazendo um pouco de apuração também, dá para perceber que a Marina Silva tem caminhos ali para conseguir reverter alguns pontos dessa modificação da estrutura do seu ministério. Como o Caio colocou, a saída administrativa parece muito viável. Nesse sentido, a própria Marina Silva admitiu a algumas pessoas de que, por exemplo, perder algumas atribuições do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério de Gestão não seria um problema tão grande assim, porque ela tem uma boa relação com a ministra Esther Dweck. Então, esse é um caminho que está dado. Para a ministra Sônia Guajajara, o que eu percebo, conversando inclusive com lideranças indígenas, é que o Ministério dos Povos Indígenas, sem a atribuição de demarcar terras indígenas, ele perde a sua razão de existir. É isso que todas as lideranças indígenas com quem eu falei nos últimos 2 dias estão dizendo, disseram ontem, disseram hoje também. A ministra, ela fez ali uma postagem nas redes sociais também defendendo o diálogo, de que o governo Lula comprou a situação dos povos indígenas, e está disposto a defender aquilo que pregou na sua campanha, mas me parece que, pelo menos ali da onde ela vem, que é o movimento social, o movimento de defesa dos povos indígenas, há uma sensação de que, caso de fato o Ministério dos Povos Indígenas perca a sua atribuição de demarcar as terras, com essa pressão do Congresso, já aprovou a urgência da modificação do marco temporal, o Ministério perderia a sua razão ou de existir, comandado por Sônia Guajajara. Obrigado, Leandro. Obrigado também, Caio Junqueira.